Concentre-se e aprenda o que é de verdade importante para você. Este curso de técnicas contábeis tem por finalidade qualificar você para enfrentar o mercado de trabalho, seja na área contábil, seja em departamento de pessoal. Então, vamos aprender? Técnicas contábeis. Bem-vindo à sua 15ª aula de Técnicas Contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Segurança e saúde no trabalho. Você verá agora algumas sinalizações de segurança e saúde no trabalho que são utilizadas com frequência nas empresas. O objetivo deste tópico é mostrar a você que existem certos critérios dentro de uma empresa que são obrigatórios e que você, como assistente de contabilidade, precisa conhecer. Não é necessário que tenha conhecimento profundo, porque de uma empresa para outra, a sinalização muda e esta mudança se faz de acordo com o grau de periculosidade de cada uma delas. Veja alguns avisos. Proibido fumar. Proibição de fumar, advertindo quanto à natureza perigosa ou nociva à saúde das substâncias em movimentação ou em depósito. Um cigarro aceso ou fósforo em uma área com substâncias químicas pode facilmente levar o local a uma explosão. Substâncias corrosivas. Este aviso é uma advertência quanto às substâncias e aos materiais perigosos ou nocivos à saúde, sempre que utilizados, manipulados ou transportados nos locais de trabalho. Um local que possua elementos químicos deve ser levado a sério, pois substâncias assim causam danos para o resto da vida. Proibido tocar caixa de alta tensão. Eletricidade. A colocação de placas, inscrições, advertência, bandeirolas e demais meios de sinalização que chamem a atenção quanto ao risco nas partes das instalações elétricas sob tensão, sujeitas a risco de contato durante os trabalhos de reparação ou sempre que necessário a segurança devem ficar bem visíveis. Telefones celulares proibido. Utilização de celulares. O uso do celular em alguns locais de trabalho, tais como aviões, postos de abastecimento e outros locais, são proibidos devido ao perigo de incêndios. Em alguns lugares, não somente incêndios, mas o devido cuidado no trabalho feito não permite que o trabalhador utilize o celular. Perigo em pilhadores em circulação. Os acessos de trabalhadores ou veículos às áreas em constante movimentação de veículos de empilhamento devem ser bem sinalizados. Cuidado, não escorregar. Deve ser colocado em lugar visível para os trabalhadores, cartazes alusivos à prevenção de acidente no trabalho. Os avisos aplicam-se também a construções como pontes, viadutos, barragens, terraplanagens, túneis, cais acostáveis, saneamento, construção e pavimentação de vias urbanas, estradas e outras obras de construção civil. Nos locais onde se desenvolvam trabalhos em telhados, devem existir sinalização e isolamento de forma a evitar que os trabalhadores, no piso inferior, sejam atingidos por eventual queda de materiais e equipamentos. Na execução de trabalho noturno sobre a água, toda a sinalização de segurança da plataforma e o equipamento de salvamento devem ser iluminados com lâmpadas à prova d'água. Nas atividades que exponham os trabalhadores a risco de asfixia, explosão, intoxicação e doenças do trabalho, deve ser adotada a sinalização com informação clara e permanente durante a realização de trabalhos no interior de espaços confinados. Os extintores de incêndio devem ficar posicionados e sinalizados em locais estratégicos. Além de avisos, alguns equipamentos de proteção individual, EPI, EPI, deverão ser utilizados tanto por trabalhadores no local de perigo, quanto para colegas de trabalho que necessitem, por algum motivo, passar neste local, assim como clientes que visitam o mesmo.
As placas apresentadas são alguns dos inúmeros avisos que você verá e aprenderá ao trabalhar em uma empresa. A falta destas pode ocasionar problemas sérios aos trabalhadores porque ficam à mercê de riscos sem aviso prévio. E a empresa, que além de ficar com um trabalhador acidentado, pode ainda ser multada. Resumindo, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é um instrumento que os trabalhadores dispõem para tratar da prevenção de acidentes do trabalho, das condições do ambiente do trabalho e de todos os aspectos que afetam sua saúde e segurança. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. É um programa que especifica procedimentos e condutas a serem adotadas pelas empresas em função dos riscos aos quais os empregados se expõem no ambiente de trabalho. Seu objetivo é prevenir e detectar precocemente danos à saúde do empregado. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. A implementação do PPRA visa a preservação de saúde e de integridade física dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. PPP, Perfil Proficiográfico Previdenciário. O PPP é um formulário com campos a serem preenchidos com todas as informações relativas ao empregado, como, por exemplo, a atividade que exerce, o agente nocivo ao qual é exposto, a intensidade e a concentração do agente, exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. Empresas optantes pelo Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte a partir de 1º de julho de 2007. Qual a abrangência da Lei Complementar nº 123 de 2006? Abrange não só o regime tributário diferenciado, Simples Nacional, como também aspectos relativos às licitações públicas, às relações de trabalho, ao estímulo ao crédito, à capitalização e à inovação, ao acesso à justiça, dentre outros. A quem compete regulamentar o Simples Nacional? Ao Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN, instituído pelo Decreto número 6.038, de 7 de fevereiro de 2007. O CGSN, vinculado ao Ministério da Fazenda, trata dos aspectos tributários do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, e é composto por representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. O que é considerado como ME e EPP para efeitos do Simples Nacional? ME, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte. Considera-se ME, para efeito do Simples Nacional, o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada que aufira, em cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240 mil. Considera-se EPP, para efeito do Simples Nacional, o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada que aufira, em cada ano calendário, receita bruta superior a R$ 240 mil e igual ou inferior a R$ 2.400.000. O Simples Nacional abrange o recolhimento unificado de quais tributos? O Simples implica o recolhimento mensal
mediante documento único de arrecadação dos seguintes tributos: Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ. Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS. Contribuição para o PIS/PASEP. Contribuição Patronal Previdenciária, CPP. Reconhecimento de um estabelecimento com Simples Nacional. As empresas inscritas no Sistema Simples deverão manter em seus estabelecimentos, em local visível ao público, placa indicativa que esclareça se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte inscrita neste. A referida placa terá dimensões de, no mínimo, 297 milímetros de largura por 210 milímetros de altura e conterá obrigatoriamente o termo Simples e o número do CNPJ completo do estabelecimento. Veja acima o modelo de uma placa do Simples Nacional. É obrigatória a adesão ao Simples? A adesão ao Simples é facultativa, ou seja, o empresário poderá ou não optar por esse sistema tributário. Contudo, o enquadramento da empresa dependerá de uma série de condições impostas pela Lei do Simples, conforme veremos adiante. Caso a empresa não opte pelo Simples, seja por falta de interesse do contribuinte, seja porque a lei não permite que ela se enquadre, ela deverá recolher e declarar os impostos federais segundo as regras aplicáveis aos demais sistemas tributários em que se enquadrar, quais sejam lucro real ou lucro presumido. Dissídio ou acordo coletivo de trabalho. A determinados entes coletivos, geralmente os sindicatos, para a defesa dos interesses, cujos titulares materiais não são pessoas individualmente consideradas, mas sim grupos ou categorias econômicas, profissionais ou diferenciadas, visando a criação ou interpretação de normas que irão incidir no âmbito dessas mesmas categorias. Os dissídios coletivos podem ser classificados da seguinte forma: A. Econômicos. São aqueles que se destinam à criação ou modificação das normas gerais de trabalho, que não foram acordadas previamente através da representação dos interessados por meio dos sindicatos. B. Jurídicos. Tem como finalidade a interpretação, assim como a declaração do alcance da norma jurídica existente, sendo sentenças normativas, instrumento de negociação coletiva, acordos e convenções coletivas, entre outros. C. Originários ou iniciais. Quando não houver sido estipulada a data base da categoria pela inexistência de norma coletiva anterior. D. Revisionais. São aquelas que visam modificar norma anterior. E. Extensão. Quando buscam entender uma norma a trabalhadores que por ela não tinham sido alcançadas. As revisões partem da convenção entre empregador, sindicato patronal, e empregado, sindicato da classe. Havendo acordo entre as partes, este é formalizado e enviado ao Tribunal Regional do Trabalho para homologação. Caso haja dissidência entre as partes, empregador e empregado, representadas pelos seus sindicatos, isso acarretará uma decisão judicial do Tribunal Regional do Trabalho, denominada dissídio. Contribuição sindical para os empregados e empregadores. Sindicato. Desde a Revolução Industrial, as pessoas passam a maior parte do seu tempo dentro de organizações.
Estas organizações, quanto mais industrializadas, maior é o impacto que provocam sobre a vida e a qualidade de vida das pessoas. Para evitar abusos, foram criados os sindicatos, cuja origem remontam ao surgimento da Revolução Industrial. Os sindicatos surgiram quando as pessoas começaram a ser exprimidas em sua qualidade de vida em extenuantes situações em que apenas as empresas ganhavam em detrimento dos trabalhadores. Esta posição de defesa dos trabalhadores assume, em meados do século XX, uma posição mais política, onde se buscava sempre uma oposição à atual situação governamental, partindo sempre como uma posição de reação. Hoje, na maioria dos casos, a postura do sindicato ainda é de luta arraigada, muitas vezes sem precedentes e carregada de apelos emocionais, com intuito apenas partidário, porém sem muita representatividade por parte dos seus afiliados, às vezes por falta de conhecimento, outras por falta de envolvimento. Então, resumidamente, o sindicato serve para representar e organizar as categorias de trabalhadores e seus empregadores. É recomendável que todos se filiem, pois quanto mais sócios uma entidade tem, mais representativa da categoria ela será, tendo maior poder para negociar. Por que e para que pagar contribuição sindical? A contribuição sindical possui natureza tributária e é recolhida obrigatoriamente pelos empregadores no mês de janeiro e pelos trabalhadores no mês de abril, sendo este último o valor de um dia de trabalho do funcionário de cada ano. O recolhimento anual deve ser feito por todos aqueles que participem de uma determinada categoria econômica ou profissional ou de uma profissão liberal, independentemente de serem ou não associados a um sindicato. Esta contribuição deve ser distribuída, na forma da lei, aos sindicatos, federações, confederações e à conta especial Emprego e Salário, administrada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O objetivo da cobrança é o custeio das atividades sindicais e os valores destinados à conta especial Emprego e Salário, que integram os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Compete ao MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, expedir instruções referentes ao recolhimento e à forma de distribuição da contribuição sindical. Recolhimento da guia. Pagamento. A contribuição sindical será recolhida por meio de guia fornecida pelas entidades sindicais da classe, nas agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, Sociedade Anônima, ou nos estabelecimentos bancários nacionais, integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais. Nas localidades onde inexistem tais estabelecimentos, a arrecadação poderá ser efetuada pela Caixa Econômica Estadual. Empresas novas. Para empresas que venham a se estabelecer após o mês de janeiro, o recolhimento da contribuição sindical deverá ser efetuado por ocasião do requerimento junto às repartições competentes do registro ou da licença para o exercício da respectiva atividade. Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas sem que nenhuma delas seja predominante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria. Exercícios de fixação.